já deixou para os filhos aquilo que ele começou, né? E deixou também a união, que ele sempre dizia: enquanto existir união, existe progresso. Recordar é muito bom, né? Principalmente as lições que nós tivemos com ele, com nossos pais também. Quer dizer, não é todo dia que um grupo, que não deixa de ser o grupo Técio Vanderlei, que começou há 100 anos atrás, ainda está vivo, que isso vai perdurar muitos e muitos anos. É inacreditável que alguém aos 18 anos, que o Técio nasceu em 1900, já esteja pensando em negócios, em inovação, em empreendedorismo, em sair fora do circuito tradicional dos jovens e das pessoas, que era ser bacharel em direito, né? Porque abria as portas, porque a nossa cultura é eminentemente bacharelesca, da retórica, do blá blá blá, do discurso. Eu diria que nesse momento o próprio Delmiro Gouveia, que tinha sido uma legenda, que vai se construindo uma legenda dele, passou a ser também aqui. Nós vamos ter alguém que vai, evidentemente, ter essa antecipação visionária de empreendedorismo, né, de inovação, e ele então faz o seu primeiro negócio. É muito interessante essa visão do Técio Vanderlei, muito jovem, né? Mas ele sempre disse a gente que começou a trabalhar com 13, 14, 15 anos, certo? Sempre negociando na feira, sempre vendendo e comprando, certo? E aí ele já está numa fase onde ele começou os secos e molhados, já numa empresa oficial em 1918, né? Era Vanderlei Melo, sua primeira empresa. O vovô era uma pessoa que comprava e que vendia, né? E naquela facilidade do negócio, do sangue, que corria no sangue dele. Ele sempre contava que ele sempre estava na feira de Viçosa, e naquela época ele dizia que Viçosa e Palmeira dos Índios era aquele trecho ali, aquele trem que circulava, e ele sempre estava nas feiras de Palmeira, na feira de Viçosa, vendendo e comprando, né, os secos e molhados, o charque, tudo, feijão. Ele tinha orgulho de dizer isso, ele tinha orgulho de dizer que começou a trabalhar cedo. O vovô nunca utilizou uma máquina de calcular. Ele fazia contas na época que ele comercializava o açúcar da Coruripe, como ninguém, a rapidez que ele fazia as contas de porcentagem, de multiplicar, de somar, que era incrível. Então ele tinha o dom da liderança do ambiente que ele estava. Efetivamente é um empreendedor nato, sem dúvida nenhuma, e nesse momento em que o Brasil e o Estado de Alagoas se ressente, né, de diversas demandas econômicas, diversos produtos, porque a guerra foi muito devastadora, foi o primeiro grande conflito internacional, né, e evidentemente que a indústria mundial, né, que a indústria brasileira se ressentiu, porque a guerra muda o curso das coisas, e aí nesse cenário novo ele prossegue até ele chegar com a compra de uma usina saindo do ramo têxtil que estava, né, não crescendo, para uma usina lá no Vale do Cururipe. Ele comprou de um homem também muito, muito interessante, a figura da pessoa, o Castro Azevedo, que é um homem importante na política, na história de Alagoas, e ele compra porque o Castro Azevedo estava se debatendo com dificuldades e ele ali, né, faz do açúcar, da sua usina, um laboratório de experiência, de transformações, assim, cuidando um pouco a lá Delmiro Gouveia do trabalhador, claro, com disciplina. Ele dizia que era amigo dos operários, os operários eram amigos dele. Houve alguns sucessos, alguns insucessos com as fábricas de tecido e as outras coisas, como nós já sabemos. Quem lê o livro do vovô sabe disso. E a partir de 1940, com
compra da Coruripe, começou o grupo como a gente conhece hoje. A Coruripe cresceu, aproveitou todas as oportunidades e ela saiu de uma usina muito pequena para já ser a maior usina do estado de Alagoas na década de 70. No início da década de 40, um período assim de muita dificuldade, principalmente na logística de uma produção de açúcar, do transporte dessa produção para Maceió, numa época em que as estradas eram extremamente precárias, a própria colocação da usina, por ser dentro de um vale, ela sofria as enchentes que eram constantes e praticamente destruía a safra de um ano de trabalho. Muitas vezes, meu avô, naquela época, levava essa produção em cima de bois, de carro de bois, ali para o povoado das Vassouras, em Coruripe, embarcava esse açúcar através do rio Coruripe, em barcaças, atravessavam a parte do Oceano Atlântico para chegar em Jaraguá, para essa produção ser comercializada. E que eu acredito que esse conjunto de dificuldades que ele encontrou ali nos primórdios da usina foi que calejou ele, foi que forjou nele essa capacidade de perseverança, de resiliência em suportar essas adversidades, às vezes, muitas vezes até pelo próprio clima da região, muita seca, cheia. A partir da década de 50 e 60, meu avô já teve a ajuda de meus pais, de meus tios. Quando os filhos começaram a trabalhar com ele, veio dar um suporte administrativo muito grande a ele. Tá? No começo, o papai e tio Vitor, e logo em seguida veio o tio Silvio também. Com a chegada dos filhos na empresa, foi a conjunção de fatores, né, que impulsionaram para um sucesso maior do que o vovô já tinha conseguido até o momento, né? Os filhos tocaram a parte empresarial, agrícola, financeira, administrativa, e o vovô ficou se dedicando à comercialização, que era o que ele gostava e que ele fazia com extrema maestria, mas sem perder o poder de arbitragem. Em qualquer conflito, em qualquer problema, a palavra do árbitro era a palavra dele. Aproveitamos os incentivos que foi dado ao setor através de financiamento do Banco do Brasil, do IAA, do Proálcool. Isso foi determinante para o crescimento vertiginoso que tivemos durante o momento que estávamos aqui no estado, e onde se tornou a usina Coruripe a líder nordestina em produção, em resultados financeiros, realmente um apogeu muito grande no grupo, quando no meio da década de 90 e 94, infelizmente o vovô nos deixou. Eu participei ativamente do desenvolvimento da usina, do crescimento do grupo, comandado pela inteligência e pela capacidade de meu avô, Técio Vanderlei. Eu acho, na minha avaliação, que ele escolheu duas características que alavancou o progresso do grupo. A primeira foi confiabilidade. E a segunda foi promover uma união na família. E ele transmitiu isso muito bem para meu pai, porque o meu pai, Rubem Vanderlei, ele era
um homem muito rígido em matéria de ética. A ética para ele era inegociável. E ele também de honrar seus compromissos. Isso daí eu não posso me esquecer. Meu pai foi uma pessoa de credibilidade total. Meu pai dava uma palavra, era mantida. Nunca nos faltou em momento nenhum. Sempre uma pessoa estava junto para dar apoio, para dar um carinho e principalmente o exemplo. Caráter, ele não transgredia na credibilidade. Sinto até hoje uma falta grande dele. Eu, quando era criança, a gente tinha uma casa quase vizinha dele. E eu ia muito para lá. E eu me dava muito bem com ele e com minha avó Coralha. E uma coisa que a gente se lembra muito era aquele carinho que ele tinha com a família, com a célula familiar. Vovô, ele estava super satisfeito quando estava com a esposa, com os filhos e os netos. Então ele tinha aquele carinho especial pela família. E ele passava isso para todo mundo, que queria estar sempre junto da família. E uma coisa importante também do relacionamento que eu tive com ele era assim, ele entendia a família, ele entendia os filhos, entendia o genro, entendia também os netos. Cada um ele sabia do perfil que tinha. Tanto que depois que a gente foi se formando e a gente foi sendo distribuído por cargos na empresa, ele sabia entendia cada um, entendeu? E ele era assim também, ele dava muita confiança, né? Ele passava aquela confiança que ele tinha dos filhos e do genro. Cada passo que a gente dava na empresa, ele estava assim, sempre dando uma força, sempre com aquela visão otimista. E ele delegava com facilidade. E ficava assim, de uma certa posição, acompanhando, entendeu? Cada passo de crescimento, dando força, sempre passando aquela visão de otimismo, né? A gente sentia o amor do vovô com a usina, até pelo local que ele resolveu morar na usina. A casa que ele construiu, que era muito simples, muito pequena, né? Quando ele resolveu construir a casa dele, mas era colado na usina. Quando a usina estava moendo, que vinha fuligem, a gente cuspia fuligem, porque aquilo ali era o prazer dele, parece que ele respirava aquela fuligem, né? Ele ia andando da casa até a fábrica. Então, essas coisas foi fazendo com que a gente também pudesse ir aos poucos amando tudo aquilo, porque ele passava esse amor. Nas mínimas coisas, ele passava esse amor que ele tinha. Ele era um trator. Ele ia na frente e a gente ia arrumando atrás, certo? E sempre chegava onde ele queria, né? Porque ele sempre procurava os melhores caminhos da empresa, até ele passar o bastão e deixar esse legado. Nós aprendemos de convivência com o próximo, do respeito, da valorização de todos os funcionários, da maneira de conviver com a política, com o ambiente comum, o meio ambiente também. Tudo isso nós aprendemos e ele nos ensinou muito. Hoje eu percebo que esses conceitos de honestidade, de ética, passados por meu pai, por meu avô, pelos meus tios, isso daí os nossos colaboradores e gestores assimilaram muito bem esses conceitos. E isso foi muito bom porque formou uma cultura na empresa.
na década de 90, nós colocamos um pé em Minas Gerais. Hoje tem 4 usinas em Minas, tem a usina daqui. Hoje está entre os 10 maiores grupos de açúcar e álcool do Brasil, gerando bastante energia. Coruripe só chegou até hoje como ela chegou, por causa do entrosamento de todas as gerações nossas. Nós estamos na 3ª geração, fizemos a profissionalização em 2013, tivemos o primeiro presidente, que foi Juscelino, que fez um belíssimo trabalho, consolidou essa profissionalização. Hoje ninguém mais discute se nós vamos fazer profissionalização, se a família vai voltar ou não. Estamos no segundo presidente, que é o Mário Lorencato, e hoje a gente está focado em açúcar, álcool e energia, que é o setor sucroenergético. Estamos já há quase 6 anos profissionalizado. Tivemos um grande sucesso nesses 3 anos com a profissionalização. Foi uma decisão super acertada. E hoje fazemos 100 anos com a usina totalmente profissionalizada. E eu acho que nós devemos isso até mais do que as vitórias alcançadas pelo grupo, mas pela cultura implantada pelo seu fundador aí no início de toda essa história. Então, assim, eu acho que o vovô era uma pessoa que valorizava muito a minha avó, sabe? A minha avó era uma mulher do lar, mas ele não fazia nada sem combinar com ela. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente traz como valor, sabe? Essa valorização. As pessoas podiam não enxergar isso, mas ela estava sempre por trás de tudo. E eles se entendiam muito bem, muito bem. Muitas vezes ele renunciou a algumas coisas na vida dele, como a carreira política, em função dela, que não gostou da experiência quando ele foi deputado. E assim, a gente vê que ele valorizava realmente essa união. Saudades. Sim. Saudades. Uma empresa que tem confiabilidade no mercado, tem feito um trabalho muito bom, a diretoria tem feito um trabalho muito bom. Nós estamos melhor do que a maioria das usinas do Brasil, é um setor volátil, mas nós vamos conseguir, porque tem toda a estrutura, tem toda a consolidação que foi feita, né? Então a gente, com um pouquinho de modéstia e humildade, a gente atravessa isso sem problema nenhum e vamos nos perpetuar como aconteceu até hoje.